São Paulo, o centro econômico do Brasil. O eixo do capitalismo brasileiro, lar de grandes empresas, corporações, escritórios e 14.500 pessoas sem teto. Na grande metrópole, o número de pessoas sem moradia cresceu em aproximadamente 1.000 pessoas em 2 anos e em 20 anos o aumento foi de cerca de 10.000 pessoas. Pessoas em situação de rua compõem uma parcela da população que é marginalizada. As principais causas para sua condição são problemas familiares, financeiros e, na maioria dos casos, álcool e narcóticos. Porém, após acabarem nas ruas, 3 em cada 4 acabam consumindo bebida alcoólica compulsivamente como um refúgio. As causas para a situação de rua podem ser por motivos da história de vida dele, algum sofrimento que ele teve em criança, violência doméstica, violência sexual, dependência química, doenças crônicas, HIV, às vezes a família não aceita, a opção sexual que ele tem não é aceita pela família, ele pode desencadear o processo de rua, perda de moradia por incêndio, catástrofe, enchente, pode desencadear a situação de rua. A pessoa que sai do presídio com dificuldade de obter emprego, não consegue se organizar e pode também desencadear a situação de rua. As dificuldades financeiras que levam as pessoas à situação de rua têm causas diversas. Às vezes, um indivíduo não consegue sustentar a própria moradia, que é destruída por alguma catástrofe como uma enchente. Às vezes, são pessoas ou famílias de baixa renda vindas para São Paulo na busca por uma vida melhor, mas encontram dificuldades muito grandes para manter uma residência ou encontrar emprego. Às vezes, são ex-presidiários que não encontram trabalho. É importante ressaltar que famílias em situação de rua tendem a mudar tal condição mais rapidamente que pessoas sozinhas. 2003, 6 anos já. Você também, 2003? 2 anos. 2 anos? 2 meses. Por que você veio pra aí? Não, porque minha mãe me batia. Por que ela batia no você? Ela misturava todo tipo de cachaça, Drogas. cachaça preta e droga. Uma batia feia, assim, de machucar mesmo? Ela tem umas marcas nas pernas. Como outra causa do fenômeno, encontram-se estruturas familiares caóticas, nas quais a violência doméstica e/ou sexual é um fator presente. Pessoas acabam por escolher viver na rua, pois pensam que a situação não passará de uma fuga provisória. Porém, muitas vezes, aquilo que era para ser temporário acaba durando anos. Outro principal motivo que desenvolve o processo de rua são as doenças mentais, sendo a esquizofrenia, que consiste na incapacidade de distinguir entre situações reais e imaginárias, podendo tornar o indivíduo agressivo a principal delas. Muitas vezes, pessoas mentalmente prejudicadas acabam em situação de rua, pois a família não tem condições para cuidar da doença ou a situação em casa sai do controle da família, causando a fuga ou expulsão do lar. Outro problema que faz as pessoas passarem da situação de moradia para a de rua é o consumo de narcóticos. Ainda enquanto moram em família, os indivíduos consomem drogas, tornando-se viciados e causando uma insatisfação familiar. Essas pessoas acabam sendo expulsas de casa e, quando entram em situação de rua, alguns tornam-se aviões, ou seja, transportam e revendem a droga, aumentando ainda mais o seu vínculo com o narcótico. Os grandes traficantes conseguem o trabalho dos moradores de rua fazendo um acordo com eles, permitindo que eles consumam parte do produto fornecido para a revenda. E, por fim, a última causa encontrada e de extrema importância para a situação de rua é o consumo de bebidas alcoólicas. O consumo do álcool é inserido na nossa cultura como um símbolo da maioridade. Além disso, a bebida é barata, socialmente aceita e seu consumo é incentivado. O problema é que o álcool é nocivo e viciante e causa alterações psicológicas que podem trazer danos àquele que bebe e às pessoas ao seu redor. Como já mencionado, essa droga é a principal causa que leva o indivíduo à situação de rua. Mas, além disso, uma vez já morando na rua, 3 em cada 4 dessas pessoas recorrem à bebida como meio de sobrevivência, por exemplo, para fugir da sua realidade ou para aquecer-se em noites frias. Como lidamos com essa situação? O Estado procura solucionar esse problema com ações que vão desde a abordagem social nas ruas até o processo de acolhimento institucional.
Mesmo as campanhas de distribuição de agasalhos, comida e cobertores têm como objetivo final abrigar as pessoas em situação de rua para reintegrá-las na sociedade, uma vez que a reintegração seria a única solução para o problema. Tem o Centro Pop, que é um serviço de média complexidade para o desenvolvimento de sociabilidade, de encaminhamentos para tratamento também. Então tem oficina, tem filmes que fazem com que ele repense a história de vida dele e aceite o encaminhamento aí para as unidades de acolhimento. Esses são 2 serviços governamentais, o Centro Pop Sares 1 e o Centro Pop Sares 2. Existem também instituições que, em conjunto com o governo, propõem soluções para as pessoas em situação de rua. Estas são as chamadas Organizações Não Governamentais, ONGs, que, de acordo com a especialista Katia Rose, têm seus fundos compostos em 90% por dinheiro público e somente 10% pela iniciativa privada. Essas ONGs, mesmo recebendo verbas estatais, não têm sua ação monitorada pelos órgãos públicos. Existem também iniciativas completamente privadas que funcionam com trabalho voluntário e fundos monetários privados. Por exemplo, igrejas e pastorais que agem com o dinheiro arrecadado pela comunidade para os fins sociais. Lado de lá, tá? Vai. Cobertor. Pode dar. Ei, pode ir embora. Eu cheguei primeiro, esse pedaço aqui é meu. Você quer ir embora, por favor? Embora. Café, dona Mônica. De forma geral, as pessoas veem a esmola e a distribuição de comida como solução para o problema das pessoas em situação de rua. Entretanto, a solução viria com a solidariedade, que consiste em tentar trazer uma efetiva melhoria na vida dessas pessoas, e não a caridade, ou seja, doação de bens materiais com o intuito da autopromoção e não baseada em pesquisas concretas sobre o que é necessário para a sua realidade. Com tal ideia, chegamos ao problema de que muitas ONGs utilizam os fundos fornecidos pelo governo de uma forma inapropriada, uma vez que o dinheiro, que seria para a reintegração dos moradores de rua na sociedade, é na realidade utilizado para a caridade. Como demonstrado, grande parte do problema é que essas pessoas não são realmente excluídas do sistema no qual vivemos. Quando é do interesse de terceiros, passam a executar um importante papel neste sistema, como o de transporte e revenda de drogas para grandes traficantes ou possibilitando a exploração dos fundos governamentais. Além disso, ações iniciadas pela população tendem a um nível menor de especialização em suas ações, assim, muitas vezes tendo consequências indesejadas devido à falta de conhecimento sobre o assunto. Um exemplo são grupos cuja principal atividade é baseada em doar comida para as pessoas em situação de rua. Porém, o alimento que é dado muitas vezes é guardado para outro momento de possível maior necessidade e acaba apodrecendo. Depois, quando é consumido pelos mesmos, pode resultar em uma intoxicação alimentar, ou seja, o que era para ser uma ajuda acaba por torná-los doentes. A realidade que temos hoje é que a abordagem que temos para essa situação não passa de um meio para a limpeza da consciência da população e oportunismo por parte das ONGs, uma vez que estas utilizam de uma forma antiética os fundos que lhes são fornecidos, visando apenas o seu lucro.